musicais mais inovadores de todos os tempos, né? Com certeza. É muita coisa pra gente desvendar. Bora lá. Agora, a história do jazz é, rica e complexa. É que nem um bom solo improvisado. É verdade. E pra me guiar nessa viagem sonora, nada melhor que você, né? Nosso expert. Preparado pra desvendar essa melodia toda comigo. Preparadíssimo. Começando a nossa viagem lá no final do século XIX, em Nova Orleans. Nova Orleans? O berço do jazz. Imagina. Ritmos africanos, tipo spirituals, aqueles cantos religiosos, sabe? Cheios de alma. Sim. E o blues. Aí mistura tudo isso com a estrutura da música europeia, com piano, com trompete. Nossa. É uma mistura, assim, inusitada. Mas que deu muito certo, né? Olha, eu confesso que nunca tinha parado pra pensar nesse encontro de culturas. Mas faz todo sentido agora que você fala. Quem eram os responsáveis por essa alquimia musical? Os primeiros a misturar esses ingredientes todos. A gente tinha nessa época figuras lendárias, tipo Buddy Bolden, Jelly Roll Morton. Tá. Verdadeiros pioneiros do jazz, eles pegaram esses elementos de culturas tão diferentes e criaram algo totalmente novo. Esses nomes são familiares, mas confesso que não conheço muito sobre eles, o que os tornava tão especiais. O Buddy Bolden, por exemplo, ele era um cornetista com um som muito potente, sabe? E uma capacidade de improvisação, nossa, incrível. Dizem que ele incendiava os palcos de Nova Orleans. Caramba! Pena que não existem gravações dele, mas a lenda dele inspirou toda uma geração de músicos. Que pena, né? Já imagino que devia ser algo espetacular. E o Jelly Roll Morton, o que ele trouxe pra essa mistura? O Jelly Roll Morton, ele era um pianista, um virtuoso e compositor muito talentoso. Ele foi um dos primeiros a transcrever as músicas de jazz para partitura. Olha só. Dando mais estrutura, mais complexidade pro estilo. Ele entendia o jazz como uma arte sofisticada que merecia ser documentada, estudada. Interessante. Então ele meio que ajudou a organizar o caos criativo do jazz, né? Exatamente. Ele contribuiu para que o jazz deixasse de ser só uma música de rua e ganhasse o reconhecimento como um gênero musical de verdade. E falando em reconhecimento, a gente não pode deixar de falar do grande Louis Armstrong, né? Ele levou o jazz para outro patamar, né? Sem dúvida. O Louis Armstrong, ele foi um divisor de águas. Ele levou a improvisação a outro nível, com solos de trompete que, nossa, até hoje impressionam pela técnica, pela emoção. E além de tudo isso, ele tinha um carisma, uma presença de palco inigualáveis. Eu quero ir no show, mano. Mas alguns críticos da época achavam que a performance dele acabava ofuscando um pouco a inovação musical. O que você acha disso? É verdade que ele tinha uma presença de palco, assim, marcante, né? Mas não podemos negar a genialidade musical do Louis Armstrong. Ele dominava a técnica do trompete como poucos e a capacidade de improvisação dele era única. Ele conseguia combinar virtuosismo com emoção, criando solos, assim, memoráveis. Com certeza. E como o jazz evoluiu depois do impacto do Louis Armstrong? Nos anos 1930, o swing ele invadiu os Estados Unidos. Swing. As big bands, como a do Duke Ellington e do Count Basie, lotavam os salões de dança, tocando um jazz mais orquestrado, sabe? Com arranjos elaborados, muita energia. Era das grandes orquestras, dos bailes elegantes, e o jazz ditava a moda. Então o jazz deixou de ser uma música underground e virou mainstream. Exatamente. O swing era a música da época. O jazz se tornou um fenômeno cultural, influenciava a moda, a dança, o comportamento das pessoas. Era símbolo de modernidade, de liberdade. Já consigo imaginar as pessoas dançando ao som das big bands, né? Mas mesmo em meio a todo esse sucesso, imagino que alguns músicos continuavam buscando novos caminhos, né? Com certeza. Mesmo durante o auge do swing, alguns músicos buscavam uma sonoridade mais experimental, um jazz mais desafiador. Eles queriam romper com as convenções do swing, explorar novas harmonias, novos ritmos, e foi aí que surgiu o bebop. O bebop, essa revolução que a gente já mencionou. Me explica melhor, o que o tornava tão diferente do swing? O bebop, ele era mais rápido, mais complexo, com harmonias e improvisações mais desafiadoras. Era um jazz menos dançante, mais cerebral, exigia mais atenção do ouvinte. Figuras como Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Thelonious Monk foram os grandes nomes dessa revolução musical. Entendi. O bebop era para quem queria ir além da música para dançar. Era um jazz para ser apreciado com a mente, né? Exatamente. Ele explorava as nuances da harmonia e do ritmo de uma maneira nunca vista antes.
Era um jazz para ser ouvido com atenção, para ser decifrado, compreendido em sua complexidade. Parece que essa mudança radical dividiu opiniões na época, né? Sim, o bebop era um estilo mais radical que dividia opiniões. Alguns achavam a música muito complexa, difícil de apreciar. Mas com o tempo, o bebop ganhou reconhecimento. Se tornou uma das formas mais importantes do jazz, influenciando gerações de músicos. E depois dessa fase mais cerebral, o que aconteceu? O jazz continuou nesse caminho mais experimental. A partir dos anos 1950, o jazz ele se diversificou ainda mais. Surgiram estilos como o cool jazz, com Miles Davis, que explorava uma sonoridade mais suave, mais introspectiva, e o hard bop, que trazia de volta a energia do swing, mas com uma linguagem mais moderna. Nossa, o jazz nunca parou de se reinventar, né? É incrível como esse gênero consegue transitar por diferentes estilos e sonoridades sem perder a sua essência. É verdade. O jazz é como um rio que segue seu curso, absorvendo as influências do caminho, mas sem perder a sua força, a sua identidade. E essa busca por novos sons, novas formas de expressão continuou nas décadas seguintes, com o free jazz, a fusão com o rock, a música eletrônica e tantos outros movimentos que mantiveram o jazz vivo e pulsante até os dias de hoje. E a gente vai mergulhar em cada uma dessas fases, desvendando as características dos seus principais expoentes. Mas antes de continuarmos nossa viagem, o que você acha da gente dar uma pausa para respirar e voltar com tudo na próxima parte do nosso mergulho? Concordo, é muita informação para processar de uma vez só. Vamos dar um tempo para a poeira baixar e voltamos com mais jazz na sequência. E aí, pronto para voltar para o nosso mergulho no mundo jazz. Pronta para mais. Na última parte, a gente viu como o jazz foi se moldando, né? Da mistura de ritmos africanos com música europeia, passando pelo swing e chegando até a revolução do bebop. Foi uma viagem tanto. Pois é, e a gente ainda tem muita história pela frente. Agora que já exploramos um pouco das origens e da evolução do jazz, que tal a gente se aprofundar em alguns movimentos específicos? Bora lá. Acho que seria legal entender como o jazz se conectou com as questões sociais da época. Você menciona que o jazz teve um papel importante na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, né? Exatamente. O jazz sempre foi mais que música. Ele nasceu da fusão de culturas no momento em que a segregação racial era uma realidade, sim, cruel nos Estados Unidos. E nesse contexto, o jazz se tornou um espaço de liberdade, de expressão, onde as barreiras raciais se diluíam. Então o jazz era um refúgio. Um lugar onde a música unia pessoas de diferentes origens. Sem dúvida. Nos clubes de jazz, negros e brancos se encontravam para celebrar música, para se expressar livremente. E essa mistura era algo, assim, revolucionário para a época. Como os músicos reagiram a esse contexto social, eles usaram sua música para se posicionar. Com certeza. Grandes nomes do jazz, como Louis Armstrong, Duke Ellington e Billie Holiday, usaram a música para denunciar o racismo e lutar por igualdade. É verdade. A Billie Holiday, com a música Strange Fruit, fez uma denúncia poderosa contra o linchamento de negros nos Estados Unidos. Uma canção de protesto carregada de emoção que chocou a sociedade da época. Exatamente. A Strange Fruit é um exemplo marcante de como o jazz podia ser uma arma de protesto, uma forma de dar voz aos oprimidos. E não foi só a Billie Holiday, outros músicos também usaram a sua arte para lutar por justiça social. O jazz ia muito além do entretenimento, né? Era uma forma de resistência, de luta por um mundo melhor. Sem dúvida. E essa força, essa energia transbordava para outros aspectos da cultura. O jazz influenciou a moda, a dança, o cinema. Ditava tendências, inspirava comportamentos, era um símbolo de modernidade e rebeldia. É verdade. As roupas, os penteados, os movimentos. Tudo era influenciado pelo ritmo e pela atitude do jazz. Era uma verdadeira febre cultural. Com certeza. E essa influência não se limitou aos Estados Unidos. O jazz ele rompeu fronteiras geográficas e culturais, conquistando fãs em todos os cantos do planeta. E essa troca de influências foi fundamental para a evolução do próprio jazz, que incorporou elementos de outras culturas, criando novas sonoridades. Falando em novas sonoridades, a gente viu que jazz passou por diversas transformações ao longo do tempo, né? Do swing ao bebop, do cool jazz ao free jazz. Como você vê essa constante reinvenção do gênero? Eu vejo essa reinvenção como algo essencial para a vitalidade do jazz. A capacidade de se adaptar, de incorporar novas influências sem perder sua essência, é o que torna o jazz um gênero tão rico e fascinante. E essa capacidade de reinvenção continua até hoje, né? De ver muitos artistas contemporâneos explorando novas sonoridades, misturando jazz com outros gêneros. Com certeza, o jazz está em constante evolução, sempre aberto ao novo, ao inesperado, e isso é o que o torna tão especial. Ele não se prende ao passado, ele dialoga com o presente, se conecta com as novas gerações. E quais são os artistas contemporâneos que você destaca? Quem está levando o jazz para o futuro?
Temos nomes incríveis como Kamasi Washington, Esperanza Spalding, Robert Glasper, Brad Mehldau, Christian Scott, Tunja Dubois, entre tantos outros, cada um com a sua linguagem, a sua personalidade, sua forma de reinterpretar a tradição do jazz. Nossa, quanta gente talentosa. Fico imaginando como seria um festival de jazz com todos esses artistas juntos. Seria épico, seria uma explosão de criatividade, uma celebração da diversidade do jazz. E falando em celebração, você acha que o jazz recebe o reconhecimento que merece atualmente? Ele ainda ocupa um lugar de destaque na cena musical mundial. Eu acho que o jazz vive um momento interessante. Ele talvez não tenha a mesma popularidade de outros gêneros, mas continua sendo uma força criativa, assim, poderosa, influenciando a música de diversas formas. E o mais importante é que o jazz continua a inspirar e a conectar pessoas ao redor do mundo. Concordo. Ele talvez não esteja nas paradas de sucesso, mas a presença dele é sentida em diversos estilos musicais. E isso é o que importa, né? O legado do jazz continua vivo, inspirando novas gerações de músicos e encantando os amantes da boa música. Exatamente. E para garantir que esse legado continue vivo, é fundamental que a gente continue a explorar, a descobrir, a celebrar a riqueza do jazz. Seja ouvindo os clássicos, seja se aventurando pelas novas sonoridades, o importante é manter a chama do jazz acesa. E como a gente pode fazer isso na prática? O que você recomenda para quem quer se aprofundar no mundo do jazz? Eu recomendo a imersão. Ouça os grandes nomes, os discos que marcaram épocas, explore diferentes estilos e épocas, frequente shows, festivais, converse com outros amantes de jazz. Quanto mais você se envolve com esse universo, mais você descobre a sua riqueza e a complexidade. É verdade. O jazz é um universo a ser explorado, um convite à descoberta, à experimentação, à emoção. E para quem está começando essa jornada, o que você sugere como ponto de partida? Para quem está começando, eu recomendo explorar a discografia dos grandes nomes que a gente mencionou. Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane. Esses artistas representam diferentes fases da história do jazz e oferecem um panorama assim incrível da riqueza desse gênero musical. Ótima dica. E a partir daí, a pessoa pode se aprofundando em outros artistas, outros estilos, outros períodos. É uma jornada sem fim, né? Exatamente. O jazz é um oceano de possibilidades e cada um pode navegar por ele da forma que preferir. O importante é se permitir ser levado pela música, se deixar contagiar pela energia, pela criatividade, pela liberdade que o jazz representa. Que bonito isso. Acho que você conseguiu transmitir a essência do jazz, a sua força, a sua capacidade de unir pessoas, de transcender barreiras. E para quem está nos ouvindo, qual mensagem você deixa? A minha mensagem é: abram seus ouvidos e seus corações para o jazz. Deixem-se levar pela música, explorem a sua história, descubram os seus artistas favoritos e, principalmente, deixem-se inspirar pela sua mensagem de liberdade, criatividade e união. Perfeito. Acho que essa é a melhor maneira de encerrar a nossa conversa. Mas antes da gente se despedir, queria saber se você tem alguma história, alguma lembrança especial relacionada ao jazz que gostaria de compartilhar com a gente. Tenho tantas. Mas uma que me marcou bastante foi a primeira vez que eu assisti a um show do Andy Warhol ao vivo. Ele já era um ícone do jazz. Tinha mais de 80 anos, né? Mas a energia dele no palco era contagiante. Ele e sua banda criaram uma atmosfera mágica, uma viagem sonora que me transportou para outra dimensão. Foi uma experiência inesquecível. Que legal. Acho que momentos como esse mostram a força do jazz, a sua capacidade de emocionar e de conectar pessoas de diferentes gerações. Com certeza. O jazz é uma linguagem universal que fala diretamente aos nossos corações. E é com essa sensação de conexão, de encantamento, que a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no mundo do jazz. Na próxima parte a gente volta para explorar ainda mais esse universo fascinante. E aí, pronto para a última parte da nossa viagem pelo mundo do jazz. Preparadíssimo. Já exploramos as origens, a evolução, a influência social, os artistas contemporâneos. O que mais a gente pode descobrir sobre esse universo sonoro tão rico? Olha, eu acho que seria legal a gente voltar um pouco para a questão da influência do jazz em outras formas de arte. A gente falou um pouco sobre moda, cinema, mas acho que vale a pena aprofundar nesse tema. Concordo. O jazz sempre foi muito mais que música e transbordou para outras esferas da cultura. Com certeza. O jazz influenciou a literatura, a fotografia. Ele inspirou artistas de diversas áreas a experimentar, a romper com as convenções, a buscar novas formas de expressão. Vocês conseguem dar alguns exemplos? Quais artistas foram influenciados pelo jazz? No campo das artes visuais, a gente tem nomes como Jackson Pollock, cuja técnica de pintura por gotejamento, né, assemelha à improvisação do jazz. Nossa. E também Willem de Kooning, cujas pinturas abstratas, elas expressam a energia e o ritmo do bebop.
Nossa, faz todo sentido. As pinturas deles têm movimento, uma dinâmica que lembra a improvisação no jazz. Exatamente. E na literatura, a gente tem autores como Jack Kerouac, da geração Beat, que se inspirou na liberdade, na espontaneidade do jazz, para criar sua prosa, uma prosa fluida e experimental. E o cinema, né? A gente não pode esquecer dos filmes noir com as suas trilhas sonoras cheias de suspense, de mistério, que evocam a atmosfera dos clubes de jazz. Com certeza. O jazz e o cinema, eles sempre tiveram uma relação muito próxima. É. E essa relação ela se manifesta tanto na trilha sonora, né? Quanto na estética dos filmes, na forma como a narrativa se desenrola, nos personagens, nos diálogos. Interessante. Nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou faz todo sentido. E além dessas influências mais diretas, né? O jazz também contribuiu para moldar o pensamento, a atitude, o estilo de vida de diversas gerações. Ele representou a liberdade, a rebeldia, a busca por novos horizontes. O jazz sempre foi associado à vanguarda, à quebra de paradigmas, né? Exatamente. Ele inspirou movimentos sociais, lutas por direitos civis, questionamentos sobre o status quo. O jazz sempre esteve conectado com o seu tempo, refletindo e influenciando as transformações sociais e culturais. Qual você diria que é o principal legado do jazz para o mundo? O que ele nos ensina? Eu acho que o jazz nos ensina a importância da liberdade, da criatividade, da colaboração. Ele nos mostra que a música, assim como a vida, né? É um processo de constante improvisação, de diálogo, de troca. Que lindo. E como que a gente pode manter esse legado vivo? Como garantir que as futuras gerações também possam se conectar com a magia do jazz? Eu acho que o mais importante é continuar celebrando o jazz, né? Compartilhando a sua história, incentivando o estudo, a apreciação dessa música que é tão rica, tão complexa. É importante apoiar os artistas contemporâneos, frequentar shows, festivais e principalmente manter a chama do jazz acesa dentro da gente. Concordo. O jazz é um presente, é um tesouro que precisa ser compartilhado, preservado e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que esse legado continue inspirando, emocionando as pessoas por muitos e muitos anos. É isso aí. O jazz é eterno. Ele transcende o tempo e as fronteiras. Ele nos conecta com a nossa humanidade, com a nossa capacidade de criar, de improvisar, de sonhar. E é com essa mensagem inspiradora que a gente encerra o nosso mergulho no mundo do jazz. Espero que você tenha curtido a viagem. Eu adorei. Foi um prazer compartilhar esse universo fascinante com você. E para quem está nos ouvindo, fica o convite para continuar explorando o mundo do jazz. Busquem seus artistas favoritos, ouçam seus discos, frequentem shows, mergulhem nessa música que tem tanto a nos ensinar. E lembrem-se, o jazz está vivo, em constante transformação. Ele nos espera de braços abertos, pronto para nos levar a uma viagem sonora inesquecível. Até a próxima!